Está no ar o 3F Talks, um podcast by Fenas Bach. Olá, bem-vindos a mais um episódio, na verdade o segundo episódio do 3F Talks, o podcast da FENASBAC, que é a Federação Nacional dos Servidores do Banco Central. E o que a gente faz? Muitas coisas. Entre elas, os programas de aceleração com os reguladores do mercado financeiro, Banco Central, CVM, e se tudo der certo, vários outros em breve. Mas a gente faz esse 3F Talks, ele é o espaço para a gente monitorar, conversar sobre, explorar as tendências do mercado financeiro, as inovações financeiras e o que todo mundo está voltando o olhar para esse momento. É inegável que as finanças sustentáveis é um dos eixos do futuro do mercado financeiro. Eu sou a Natália Braulio, eu sou especialista em finanças sustentáveis na Federação e hoje eu tô aqui com a minha super convidada, a Claudine, para a gente falar sobre um tema polêmico, já antigo, mas ainda polêmico, que existe trade-off entre ESG e negócios, mas antes da gente aprofundar no assunto, eu quero dar as boas-vindas à minha convidada e pedir para ela contar um pouquinho para a gente o que anda fazendo profissionalmente aqui que tem a ver com esse nosso assunto. Bom, Natália, primeiramente, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui falando para a FENASBAC e os ouvintes. Eu sou CFO de uma empresa de transmissão de energia elétrica e o setor elétrico é um dos setores mais tradicionais que vem já há algum tempo falando de sustentabilidade, de ESG. Então, esse tema tem super a ver com a atividade que a gente faz. Bacana. Bom, o nosso assunto de hoje, então, ele é polêmico porque o assunto ESG tá na boca de todo mundo, né? Tá no discurso de vários CEOs, tá em portfólios de investimento, mas o que eu queria saber mesmo, que eu queria explorar aqui, isso acontece na realidade? ESG já é estratégico? Na prática, as empresas já estão usando isso como uma estratégia de negócio? E como o setor de energia já vem trilhando esse caminho há mais tempo, eu tenho certeza que a gente vai ter muito assunto bom para falar aqui, para aprofundar. Quero começar por aí, então, Claudine. Fala um pouquinho, assim, da sua percepção. Como que você enxerga ESG, né? Além da sopa de letrinhas que todo mundo fala, assim. Como que isso está presente nos negócios que você trabalhou e que você está trabalhando atualmente? Bom, Natália, primeiramente, ao invés de usar a sigla ESG, eu gosto de um termo mais amplo que é sustentabilidade. Eu acho que a sustentabilidade, ela abarca não somente meio ambiente, social e governança, mas qualquer outro tema relacionado à perenidade de um negócio. E aí é que há o link entre finanças e o tema de ESG. Porque uma empresa, ela sempre vai haver um trade-off entre ações que podem eventualmente não gerar valor para a companhia e a sustentabilidade financeira dessa mesma companhia. Agora, é possível conciliar os dois mundos? A agenda de sustentabilidade ou a agenda de ESG, ela conflita com rentabilidade? De maneira alguma, né? Hoje a gente não consegue pensar no setor de energia sem pensar em sustentabilidade, né? Todos os temas relacionados à nossa atividade falam de mudanças climáticas, eventos extremos, emissões de gás de efeito estufa. E como que isso como é possível investir em todos esses segmentos, que obviamente isso tem um custo, né? A gente, em alguns momentos, quando a gente fala de inovação, a gente está falando da fronteira da geração de energia, a gente está falando de fontes mais caras. Como que a gente concilia isso com rentabilidade, com o futuro? Várias empresas do setor elétrico, e aí hoje eu estou na transmissão, mas já passei muito tempo pela geração. Muitas dessas empresas, a transição energética é o pilar fundamental. Há empresas, é o negócio, né? O negócio. Uhum. A gente vê, por exemplo, empresas que aboliram totalmente as fontes fósseis. Uhum. Porém, essa mudança, né, seja
vendendo um ativo de geração fóssil ou eventualmente até desativando esse ativo e optando por fontes renováveis, você gera outros desafios para o setor, né? Hoje, no setor elétrico, por exemplo, a gente tem o desafio de transmitir essa energia renovável que é gerada principalmente no Nordeste, né, com fontes eólicas e solar, para as áreas onde tem carga. E existe hoje um excesso de geração em alguns momentos do dia, contra outros momentos do dia onde você não tem geração. Então, a gente tem outros desafios a vencer, como, por exemplo, uma representante aqui do setor de transmissão. Mas, de maneira alguma, esses temas estão desassociados com a rentabilidade do negócio. Você tem várias empresas multinacionais optando por descarbonizar os seus portfólios e indo para a geração renovável. Já não é mais uma tendência, né, Claudine? Já é uma realidade do mercado, né? Exatamente. E a gente enxerga também a sustentabilidade no que diz respeito a meio ambiente, com diversas iniciativas acontecendo de forma a trazer valor, né? Não é só uma questão de ideologia ou de greenwashing, mas gera valor para o negócio, na medida que os consumidores exigem, e aí eu estou falando de qualquer segmento, não específico de energia, né? Exigem, né, essa sustentabilidade da empresa, exigem que ela tenha um monitoramento da sua cadeia de valor de fornecedores. Não é mais cabível você ter um fornecedor seu em que você não sabe qual é a origem daquela matéria-prima, se aquela cadeia de fornecimento ela é sustentável. Perfeito. Claro, no setor de energia, que é um setor já muito consolidado, vamos dizer assim, consolidado na questão de curva de aprendizado sobre transição, né, sustentável, transição econômica, transição, enfim, da matriz energética, etc. Então, esse setor ele já tem essa maturidade, né? Eu queria te perguntar, Claudine, o que você enxerga dos outros setores, né? Porque acaba sempre associando o ESG, o / sustentabilidade em si, com um lindo storytelling de marketing, isso que você falou, vira um greenwashing, né? E eu sempre brinco, eu trabalhei no marketing muito tempo, eu disse, quando ninguém sabe o que fazer com o assunto, joga para o marketing, né? O marketing resolve. Então, você percebe que a sustentabilidade já não é mais um assunto só de storytelling, publicidade, ficar bem na foto? Você entende que CFOs já estão olhando para a sustentabilidade como estratégia? Sim, e eu tenho vários exemplos para citar que corroboram essa minha resposta, né? Primeiramente, está havendo uma grande mudança no cenário do mundo do CFO e das áreas de finanças, que é a forma como a gente reporta essas iniciativas, né? O IFRS já estabeleceu um padrão de reporte, onde a partir de 2026 será mandatório o reporte com a metodologia S1 e S2. Que é amanhã, né? Que 2026, é ano que vem. Esse reporte, ele tem a função, primeiro, de padronizar as informações globalmente, né? Então, quem adota o padrão IFRS deverá também adotar um padrão de reporting, e isso é muito interessante, porque hoje no mundo existe uma série de entidades e de metodologias para reportar e construir um relatório de sustentabilidade. E as empresas, cada uma adotava uma metodologia ou até a que deixava ela mais bonita na fita. Exato, né? Exato. Com essa padronização, todo mundo tem a mesma forma de reportar. E o interessante é que ela deixa de ser... o relatório de sustentabilidade ele deixa de ser somente qualitativo e ele passa a ser quantitativo. O que quer dizer isso? Não só as empresas devem reportar o que elas medem, por exemplo, emissão de CO2, emissão de gases de efeito estufa, mas que impacto isso tem no futuro do negócio, Perfeito. do ponto de vista financeiro. Então, qual é a materialidade? Que impacto financeiro
uma determinada ação de sustentabilidade da empresa vai ter. Então, ela associa risco com impacto financeiro e a ação propriamente em si. Então, acho que esse vai ser uma mudança de paradigma muito grande para as empresas passarem a reportar. Essa semana saiu o primeiro relatório nesse formato do IFRS S1 S2 de forma voluntária pela Vale, né? Então, já é o primeiro passo. Aqui no Brasil, pelo que eu sei, somente a Vale e a Renner adotaram de forma voluntária em 25, mas a partir do ano que vem todo mundo vai ter que... né? Todo mundo que é empresa de capital, uma empresa SA, que seja categoria B ou listada em bolsa, deverão reportar dessa forma. Você acha que o pessoal está pronto para isso, Claudine? Eu acho que ainda não. Eu acho que as grandes empresas, com certeza, aquelas que têm já uma área estruturada de sustentabilidade, elas estão mais preparadas, obviamente, uma Vale, por exemplo. Mas você tem uma gama enorme de empresas de médio porte, que nem sequer tem uma área própria de sustentabilidade. Então, para essas empresas, vai ser um trabalho realmente de coordenar diversas áreas dentro da empresa para buscar essas informações e medir o risco e o impacto nas demonstrações financeiras e nas projeções de resultado. Então, por exemplo, a empresa onde eu trabalho, uma empresa que fatura menos de R$1 bilhão. A gente não tem uma área específica de sustentabilidade. Né? A gente tem a área de saúde e meio ambiente, que cuida dos programas ambientais, os programas socioambientais. A gente tem uma área de comunicação que trata de alguns aspectos sociais. A gente tem a área de governança e compliance. A gente tem uma área de risco, mas não tem uma área que unifica isso tudo. Então, a gente vai ter que ter um trabalho bastante transversal entre essas áreas, culminando na área financeira. Né? Então, a área financeira será a maestra dessa organização de informações e de avaliação de impacto na companhia. Mas quando você sai do qualitativo e você vai para o quantitativo, você começa a realmente tangibilizar a sustentabilidade. Pois é, e aí é que tá. Existe esse trade-off? Eu preciso perder dinheiro para ter um negócio mais sustentável? De maneira alguma, né? A gente tem visto uma série de evidências no mercado que levam a crer, né, que a sustentabilidade ela não é só uma questão de saúde do planeta de ou ser gerações futuras, Uhum. de ser legal. Você tem iniciativas concretas. Há investidores estrangeiros, por exemplo, fundos de investimento que só investem em empresas que têm rastreabilidade da sua cadeia de fornecedores. Então, eu jamais vou poder contratar um fornecedor que lá na ponta usa de trabalho infantil, por exemplo, né? Ou que usa de práticas não aderentes à legislação ambiental. Então, hoje, não basta só a empresa adotar medidas, mas ela tem que rastrear toda a sua cadeia. E aí eu volto naquele ponto que você perguntou, que está todo mundo preparado? Não está todo mundo preparado. Mas as grandes vão puxar as menores. Ah, interessante. Por meio da sua cadeia de fornecedores. Sim. Uma empresa maior, de maior porte, não vai mais ter condições de ter a sua cadeia de suprimentos com esse risco de ter um fornecedor, por exemplo, com práticas de trabalho escravo, etc. Não. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo que eu posso dar, além dessa demanda de investidores estrangeiros em negócios brasileiros, são as ações de crédito, propriamente dito, né? Hoje a gente tem, que já é uma realidade no mundo, os green bonds. Para emitir um green bond, você tem que adotar metas de sustentabilidade, então, metas de emissões de gases de efeito estufa ou outras ações. Você não pode simplesmente fazer a emissão baseado no que você tem hoje. Você estabelece as suas metas e todo ano você tem que apresentar e auditar essas informações. E esses green bonds têm spread de crédito menor.
Então, essa é um incentivo do mercado, né, à prática de sustentabilidade. Então, eu falei de investidor, né, o que move o investidor em investir em determinados negócios, falei do mercado de crédito, e tem outras ações também governamentais, por exemplo, o Fundo Clima do BNDES. Né? É um fundo enorme, né? Exatamente. Também é um fundo visando investimento em práticas sustentáveis. Né? Eu até estava vendo uma postagem de um profissional do Nabil, do BNDES, que eu adoro. Eu não sei exatamente o cargo dele, mas ele postou exatamente isso, que o Brasil hoje vive uma revolução de transição sustentável na economia, e o BNDES está no centro disso, justamente falou do fundo, falou de outras iniciativas do BNDES, então, que é o Banco de Desenvolvimento, né? Então, se as nossas instituições de desenvolvimento do país estão olhando e apostando nesse caminho, as empresas fatalmente irão por esse caminho, né? Acaba não tendo muita alternativa. E aí fica muito claro aqui pela nossa conversa que não existe trade-off, bem pelo contrário. Uma empresa que está buscando ter uma ação mais sustentável qualifica, né, o seu negócio, né? E até auxilia, essa forma, por exemplo, de reportar do IFRS, que vai vigorar a partir de 26, ela auxilia a empresa a escolher os melhores projetos. Porque na medida em que você mede o risco daquele projeto não ser executado, ou que você mede o impacto financeiro, você consegue fazer escolhas, né? Porque na linha do greenwashing, também tem muito projeto que não se mede o resultado. E se a gente está falando também do pilar financeiro, é preferível que a empresa invista em projetos sustentáveis, mas que traga retorno para a companhia. Exato, né? Exatamente. E essa forma de enxergar a sustentabilidade, ligando com o financeiro, vai permitir isso. Uma melhor escolha de investimento em projetos sustentáveis, medir concretamente as ações que a empresa executa. Eu estava pensando aqui, você comentou dos investidores, né? Desse dinheiro estrangeiro, desses fundos específicos. O que eles pedem? Ok, eles pedem, então, esse monitoramento, né? Você está monitorando a sua cadeia de fornecedores, que é um desafio, inclusive, né? Sim, E aí eu já vejo, a gente tem contato com muita startup, com muita iniciativa de tecnologia. A tecnologia é a melhor aliada nesse caso, né? De dados, enfim, para você monitorar. Rastreamento, né? Blockchain, etc. A transparência de blockchain. Mas eu queria saber o que mais que esses investidores estão interessados. Eles querem negócios que estão medindo, eles querem negócios disruptivos, eles querem... O que você tem visto, assim, de exigência dos investidores? Eu acho que com o avanço, né, da pauta de sustentabilidade no mundo, e aí fazendo uma segregação bastante importante entre o que é o greenwashing, né, o que é o marketing, o que é realmente ação sustentável, você tem, é indiscutível já no mundo... que algumas empresas já estão adotando metas para chegar ao net zero. Né? Isso é um avanço, principalmente no setor de geração de energia. Né? Algumas multinacionais, inclusive presentes no Brasil, que têm metas de chegar ao net zero. Agora, para chegar lá, é o que eu falei, é bastante complexo, porque você tem que medir toda uma cadeia de geração de valor, de criação de valor. E aí eu acho que surge uma oportunidade para as startups. Por ser algo extremamente complexo, ideias inovadoras, seja de sistemas para gerar rastreabilidade dessas informações, sistemas que tenham KPIs em que o gestor consiga medir efetivamente a materialidade dessas ações e a mitigação de risco que essas ações proporcionam, você tem uma infinidade de áreas onde você pode desenvolver, desde SaaS, passando por blockchain, passando por IA. Há um universo de oportunidades, né? Principalmente porque as grandes empresas elas têm um orçamento maior para contratar consultoria, fazer grandes investimentos numa área de sustentabilidade. Mas a empresa média,
que também quer rastrear, que também quer mostrar as suas ações, o impacto das suas ações, se ela não tiver algo acessível, né? Seja por meio de um sistema, ela pode até ter as ações, mas ela não vai conseguir demonstrar que tem. Né? E isso reflete diretamente nessa bancabilidade, né? Exatamente. Nessa capacidade de gerar financiamento para o negócio, Exatamente. Qualquer tipo de crédito hoje, principalmente das grandes instituições financeiras, quando você vai, por exemplo, ao mercado de capitais, é evidente. A gente responde um questionário gigantesco quando você vai fazer uma emissão, por exemplo, de debêntures, das ações de sustentabilidade da companhia. E isso vai sendo informado àquele investidor que quer comprar uma debênture. Que escolheu aquela, né, específica. Exatamente. Né? E isso há uma tendência, né, de redução de risco de crédito relacionada à reputação da companhia. Uma companhia pode ter a sua situação financeira virada de um ano para o outro em função de algum evento reputacional. A gente teve o varejo, né? A gente teve uma quebra grande no varejo, né? Enfim, realmente, são riscos que... E aí, de novo, eu sempre, acho que todos os episódios eu vou falar sobre isso, que é a linguagem do risco, né? O mercado financeiro analisa risco muito bem, quem estuda, entende de sustentabilidade, de emissão de gases do efeito estufa, também entende risco. Então, esse é o meio do caminho, né? Agora que a gente está convergindo, eu fico muito feliz, Claudine, quando eu escuto você dizer que a área financeira vai orquestrar tudo isso de sustentabilidade. Fico extremamente feliz porque a gente precisa reconhecer que o capital é o motor, né? Então, onde o capital estiver, onde as métricas financeiras estiverem, onde o retorno estiver acontecendo, é onde vai ser transformado, né? Porque aí você sai desse patamar do marketing ou do greenwashing para um patamar realmente de falar de investimento, de capital, de onde está gerando mais resultado, que projetos a companhia vai investir ou não, baseado em redução de risco, baseado em materialidade de impacto se ela não fizer aquele projeto, né? E, obviamente, em retorno. No setor elétrico, especificamente na transmissão, onde eu trabalho, a gente tem tido impacto gigantesco de eventos climáticos extremos. Olha. Né? Então, assim, o fato de não agir gera para nós grandes penalidades, né? É um setor que você é remunerado pela sua disponibilidade em ter uma linha de transmissão disponível para transmitir energia da geração até as pontas de consumo. Se há um evento climático, um vendaval, uma tempestade que derruba uma torre, nós somos penalizados. E nós somos penalizados por não estar disponível para transmitir energia e também por ter que recuperar aquela torre, aquela região que foi afetada. E para de gerar dinheiro, né? Exatamente. Para de gerar capital ali porque está derrubado, está no chão, né? Hoje está na nossa pauta a discussão do que a gente deve fazer de investimento para mitigar essas penalizações, né? Então, desde estações de monitoramento de clima, câmeras, e a gente teve um exemplo claro no Rio Grande do Sul com as enchentes, que várias empresas de energia elétrica foram afetadas, né? Então, assim, existe até uma discussão falando aí um pouco de regulação, com o regulador, de que os novos leilões de transmissão, eles deveriam contemplar uma exigência desse tipo de investimento em medidas mitigatórias para eventos climáticos e o investidor ser remunerado por esses investimentos. Claro, existe toda uma discussão do impacto que isso vai ter na tarifa do consumidor final. Essa é uma discussão que tem que haver. Mas negligenciar que os eventos climáticos não estão acontecendo, que isso está afetando diretamente a nossa capacidade de fornecer energia,
não é mais possível negligenciar. Né? Não tem como mais, né? Um profissional que tem esse posicionamento não tem mais nem espaço, porque as evidências estão aí, né? Exato. Eu também comentei e volto a comentar que é uma coisa é quando tá lá na dissertação acadêmica, outra coisa é quando a sua casa alaga, né? Quando a sua Exatamente. empresa fica embaixo d'água, aí muda completamente, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Olhando para frente, primeiro que eu já estou super feliz, então, da gente ter estabelecido que não existe trade-off, que realmente sustentabilidade ESG já é estratégico, né? Você monitorar, medir e investir é estratégico. Olhando para frente, o que você gostaria de ver mudando na forma como o mercado trata ESG? O que você acha que precisa evoluir, expandir para que a gente realmente faça uma transição sustentável da nossa economia? Bom, vamos lá. Primeiramente, né, essa mudança que eu comentei, né, dos padrões de reporte do IFRS, obviamente que isso vai começar com uma obrigação, né? E toda vez que começa com uma obrigação, há um certo desconforto, né, do mercado. Eu estou fazendo isso para reportar, apenas para reportar. O ponto é que, ao longo dos anos, ao você reportar, se você não apresenta uma evolução nas suas ações, isso fica muito evidente para o mercado, né? Para o investidor, seja para o acionista, seja para o investidor que vai comprar uma debênture, uma dívida da sua empresa. Então, ao começar reportando de uma forma obrigatória, isso vai acabar ensejando que a empresa comece a discutir metas. Eu quero chegar num ponto de emissão de gases de efeito estufa X. Eu quero chegar num ponto onde eu consigo rastrear toda a minha cadeia de fornecedores. Esse estabelecimento de metas vai fazer com que o mercado como um todo acabe introjetando na cultura de que eu vou, como empresa, realizar ações, eu tenho metas a apresentar ao mercado e eu vou reportar do ponto de vista financeiro. O que eu estou mitigando de riscos para minha empresa e o que eu estou trazendo de retorno, né? No caso, por exemplo, do varejo que a gente estava falando, o consumidor ele já está mais consciente, né? Então, ele já busca marcas, aí as marcas conseguem agregar valor no seu produto quando elas se demonstram mais sustentáveis, né? Você tem Verdade. marcas de roupas... É um posicionamento de mercado, né? E você consegue agregar preço no teu produto a hora que você se posiciona assim. Isso para o varejo. Para o setor elétrico, é evidente da questão de geração, né, da geração com fontes renováveis e do ponto de vista de transmissão do efeito do clima sobre a capacidade que a gente tem de manter uma rede. Então, você vê, eu falei de um setor de infraestrutura e do varejo. Em qualquer um deles, você já fala de impacto financeiro. Por propiciar um markup de preço. O outro por evitar uma penalidade. Mas a gente está sempre falando de valor. De retorno, né? De valor, né? E você acha que esse é o caminho que vai... Eu acho que a hora que você alia os temas de forma não só qualitativas, mas você consegue quantificar e demonstrar isso financeiramente, você começa a sair daquele universo de greenwashing e do marketing e passa a apresentar concretamente resultados. Você acha que isso vai virar cultura organizacional? Acho que sim. Achei evidente, assim, algumas empresas já têm não só a área de sustentabilidade, mas diretoria de sustentabilidade. Você olha para os conselhos de administração, sempre vai ter um conselheiro que é especialista em sustentabilidade, que está olhando para a sustentabilidade dessa forma mais realista. Eu diria que é uma forma mais realista, menos idealizada de olhar a sustentabilidade. Eu acredito muito nisso. A gente tem um papel importante de tirar esses preconceitos que existem em torno da sustentabilidade, né? O abraçar a árvore, lá vem o bicho grilo falar... Não é sobre isso, né? A gente está falando sobre dinheiro, a gente está falando sobre retorno, a gente está falando sobre estratégia de negócio, né? Eu acho que cada vez mais que a gente conseguir desmistificar esses conceitos, mais chance temos, né? De sucesso.
Claudine, fico super feliz. É um assunto que eu adoro. Eu trabalho nesse setor porque eu acredito em finanças sustentáveis. Eu acredito que o motor da mudança, da gente conseguir, de alguma forma, viver bem com todas essas mudanças que já estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Foi o que você falou, tem linha de transmissão no chão, eu tenho o meu filho mora no Rio Grande do Sul, eu tenho família, minha mãe, meu pai, então assim, que viveram a tragédia do Rio Grande do Sul, né, e isso vai ser constante em vários lugares do planeta. Então, se a gente está conseguindo trazer esse discurso para a prática, né, para os gestores financeiros conseguirem contabilizar e dizer, gente, o caminho é aqui, o dinheiro vai para cá, o retorno está aqui. Eu fico com o coração aquecido, eu realmente fico feliz. Eu queria agradecer você que acompanhou a gente aqui no 2º episódio, dizer que tem mais um episódio nessa temporada para vocês assistirem, se você está assistindo em ordem. E eu queria me despedir, Claudine, perguntando se você tem algum recado, algum insight que teve aqui no nosso papo para a gente encaminhar para o final esse episódio bacana que a gente acabou de gravar. Acho que é ver que mesmo de forma lenta, né, a sociedade acho que está se organizando para sair de um discurso mais ideológico e passar para um discurso concreto, com metas, com KPIs, com objetivos claros, né? Obviamente, voltando ao tema do episódio, né, do trade-off, é óbvio que se a gente fala em ações, isso tem um custo para a sociedade como um todo, mas é para a sociedade como um todo, né? Então, assim, acho que a sociedade tem que avaliar realmente aquilo que ela está disposta a fazer em termos de sustentabilidade, de efeitos sobre o planeta, para que a gente tenha companhias perenes, seculares e uma sociedade com mais justiça, mas com retorno, né? Perfeito, excelente prosperidade, né? É isso. Obrigada, Claudine. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Está no ar o 3F Talks, um podcast by Fenas Bach.